Celine observou Leilin, que estava se banhando na luz das pedras do sol, aparentemente intoxicado pela visão. Leilin ainda mantinha sua bela e jovem aparência, como se a passagem do tempo não lhe deixasse vestígios. Ele, que estava brilhando com raios dourados, parecia ser um deus da guerra envolto em vestes douradas. Foi esse jovem que já havia alcançado o ápice em Twilight Zone, tendo tomado uma imensa autoridade que ninguém poderia sequer imaginar possuir. Como estão os resultados da experiência? Perguntou Celine. Tudo bem, embora houvesse um sorriso no rosto, parecia um pouco escuro, e Celine com tato não perguntou mais. A mão de Leilin tateou ao redor de seu corpo, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Através de suplementos de numerosas técnicas de meditação de alta qualidade, o AIO banco de dados de técnicas de meditação de Chip estava se tornando ainda mais completo, e até havia simulado o 4º nível do pupilo de Kemoin. No entanto, Leilin ainda estava um pouco preocupado. Ele planejou a busca da técnica de meditação do aluno original de Kemoin para comparar e melhorar a sua. Sempre foi melhor ter mais cuidado quando se tratava de qualquer coisa que tivesse a ver com o espírito. Se a situação da técnica de meditação fosse uma coisa boa, havia algo mais que fazia o humor de Leilin o pior possível. Ele olhou para suas estatísticas. Leilin Farlier. Rank 3 Warlock, Bloodline, Serpente Kemoin Gigante. Força. 23.6, Agilidade. 20.1, Vitalidade. 35.7, Força Espiritual. 206.5, Poder Mágico. 206, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual. 15 anos. Já faz 15 anos inteiros, e a melhora na minha técnica de meditação tem sido pequena. Se não para os números dados pelo iChip, eu suspeitaria que tivesse parado completamente de melhorar. A expressão de Leilin era sombria. Nestes 15 anos, ele pairou em torno do nível de um Warlock 3 que havia acabado de avançar. Ele ainda não havia atingido a fase de vapor de sua força espiritual. Essa velocidade estava deixando-o louco. Embora Leilin gostasse de se divertir, essas eram coisas que ele fazia enquanto não aumentava sua força. Ao seu nível, ele pode não ter um rival em Twilight Zone e ser o tirano que ele era. No entanto, como foi essa a vida que ele queria? Antes de obter a maior força no ápice, Leilin não planejou retardar seus passos. Os recursos da Twilight Zone são abundantes para os magos de nível 1 e 2, mas para o nível 3, eles são insuficientes. Além disso, com base nos cálculos do iShape, para se tornar um mago de nível 3 com força espiritual gasosa, eu preciso ter uma formação de magia de fase de vapor, mas ela não existe na zona crepuscular. Leilin ponderou. Além disso, ainda existe a técnica de meditação de Kemoin Pupil. Embora o iShip simulou uma parte dele, é melhor pegar o original e se referir a ele. Todos estes não podem ser obtidos em Twilight Zone. Leilin decidiu, enquanto a bela mulher ao lado dele soltou um suspiro frágil. Leilin, que voltou para si mesmo, percebeu que sua mão parecia ter atingido um lugar muito profundo que estava fazendo com que Celine soltasse as calças. Sem contar seus planos a Celine, Leilin a abraçou ferozmente e a jogou na cama. Apesar de ter gostado desse prazer, Leilin não se entregou a isso. Ele rejeitou a sugestão de Celine de reunir os magos da Academia da Aliança da Natura e em vez disso saiu, mantendo um perfil baixo e viajando pela Twilight Zone. Por um lado, Leilin estava cheio de curiosidade sobre Twilight Zone. Afinal de contas, ele nunca havia realmente excursionado pela área, e apenas reuniu informações através de mapas e informações no iShape, que era apenas um aspecto disso. Mais importante, Leilin queria tentar a sorte. Ele pôde até ter a sorte de descobrir o legado de alguns antigos magos. Leilin rejeitou os pedidos de Celine para acompanhá-lo e saiu na estrada desde que ele estava acostumado a viajar sozinho.
Ele atravessou a Twilight Zone. Ele se aprofundou nos ninhos das criaturas das trevas, mas também se dirigiu para a borda do mundo, para ver o mar de magma que se estendia até onde os olhos podiam ver. Enquanto viajava, Lei Lin se disfarçou como um mago errante comum. Com as chip direções da moeda do destino, ele encontrou algumas heranças e coisas do gênero. Era uma pena que todas fossem pequenas colheitas e fossem dispensáveis para Lei Lin. As áreas mais perigosas, como o Seaworld e o Epping Ghost Grounds, que eram extremamente aterrorizantes, causariam danos à moeda do destino e não eram lugares para onde Lei Lin poderia ir ainda. Mesmo assim, com seus próprios instintos e as ligeiras instruções da moeda, Lei Lin continuou vagando. Uma escuridão espessa envolvia constantemente a terra, e apenas a luz da carruagem persistia, iluminando a área ao redor. O grande Ivy Canyon é uma ruína deixada pela Morning Star Magie na carruagem. Lei Lin estava conversando com outro mago errante. Lei Lin estava agora escondendo sua assustadora aura de grau 3, e também fez ajustes em sua aparência exterior. Ninguém seria capaz de reconhecê-lo como o lendário guardião glorioso. Afinal de contas, ele não queria ser cercado e observado em todos os lugares aonde ia. Ele agora estava tendo uma conversa deliciosa com o mago errante que acabara de conhecer. Sim. Certa vez, eu escavava as porções externas de uma ruína e encontrei parte de uma escultura lá. A cultura aborígene circundante também registrou esse assunto. Esguiu magos de cabelo azul com um cavanhaque falava animadamente. Seu nome era Faren. Embora ele fosse apenas um mago oficial de nível 1, ele estava excepcionalmente interessado em viajar e aventuras. Ele já havia explorado muitas ruínas famosas e tinha uma grande reputação entre magos errantes. Lei Lin ouviu em silêncio enquanto estava sentado ao lado dele, ocasionalmente fazendo algumas perguntas e fornecendo opiniões, o que fez os olhos de Faren brilharem. Com seu conhecimento atual, havia poucos em Twilight Zone que poderiam ser comparados com ele. Com apenas algumas palavras, Faren estava cheio de elogios por ele. Lei Lin conversou com ele de vez em quando, forçando a ansiedade em seu coração. Forcei uma profecia enquanto desconsiderava o dano causado à moeda do destino. Eu finalmente descobri que caminho para melhorar ainda mais em oeste, mas agora que estou aqui quase no mar de magma, porque ainda não descobri nada. Lei Lin enfiou as mãos no peito e acariciou a superfície da moeda do destino. Na simples moeda de ouro, já havia 2 rachaduras, fazendo com que Lei Lin sentisse dor em seu coração. Oh! A propósito, posso saber quais são as intenções de Sir Reynold em me acompanhar aqui dentro? Perguntou Faren. Esta foi uma questão que esteve em seu coração por um longo tempo. Este é o território comum dos elfos e anões negros. Embora nós, seres humanos, agora tenhamos tomado o controle, se nos virem nos arredores, poderíamos facilmente ser cercados e atacados. Há algumas coisas que eu tenho que cuidar. Além disso, quero ver aquela cena magnífica que você mencionou sobre as marés de lava. Lei Lin riu levemente em resposta. Os olhos de Faren brilharam, sentindo como se tivesse encontrado alguém que pudesse se entender. Não é ruim. Com base nas minhas suposições, as marés de lava que vão explodir serão as maiores em um século. Eles podem até surgir na superfície. O rosto de Faren estava vermelho. Isso é impossível. Há várias centenas de quilômetros de crosta terrestre até chegarmos à superfície, e enquanto Lei Lin dizia isso, seu coração subitamente se agitou. A superfície. Isso era algo que vale a pena considerar. Talvez as direções da moeda do destino tivessem a ver com isso. Claro, Lei Lin não iria começar a fantasiar e pensar que ele poderia usar o magma e romper a crosta. Isso era algo que até o Morning Star Mage poderia não ser capaz de fazer. Mas isso ainda é possível na teoria. Desde que eu encontre um lugar e um canal adequados, como um vulcão. Lei Lin tocou seu queixo,
pensando que precisaria inspecionar alguns lagos de lava que poderiam ligá-lo à superfície. Enquanto Leilin estava imerso em pensamentos, uma estranha ondulação fez com que ele despertasse de surpresa. Isso é, raios vermelhos brilhavam em seus olhos, uma ressonância com a minha linhagem. Quem é ele? Olhou abruptamente em uma direção, agitado e sombrio. O que está acontecendo? Faren acenou com a mão curiosamente, e a carruagem parou. Imediatamente depois, ele sentiu as flutuações de energia e de magia viajando da direção para a qual Leilin estava olhando. Então, é uma batalha entre magos. A acuidade de Ser Reynold é verdadeiramente admirável. Faren suspirou com admiração sincera. Apenas esta habilidade sensorial extraordinária deixou claro que este mago chamado Reynold estava bem acima dele. Uma aura de energia distante percebeu algo e começou a seguir nessa direção em uma corrida louca. Ser Reynold, parece que eles vão nos usar como escudo, desdenhou Faren. Tal esquema era tão cru e risível como uma pequena provocação aos olhos dos magos. No entanto, vendo alguém se atrever a se provocar, os olhos de Faren brilharam com um brilho gelado. Um raio amarelo acastanhado foi lançado. A resposta de sua linhagem se tornou mais intensa. A luz amarela parou na frente da carruagem, revelando um mago de meia-idade. Sua pele soltava uma luz de bronze e havia numerosos traços de queimadura em sua pele. As linhas no rosto dele eram resolutas e, mesmo gravemente feridas, ele ainda emanava o encanto de um homem maduro. O que era ainda mais atraente eram seus olhos, que eram um par de pupilas ambarinas. Um bruxo. Ele é definitivamente um bruxo, e ele tem um relacionamento profundo com a minha linhagem. Os olhos de Leilin se encontraram com os do outro, e eles imediatamente entenderam as identidades um do outro. Depois de ver Leilin, a expressão de magos de meia-idade se afrouxou e ele produziu algo parecido com um emblema para Leilin. Meu Deus, por favor, me salve! Ele usou o Body Language, que era um assunto obrigatório para todos os magos. Leilin naturalmente entendeu tudo como se tivesse relaxado demais. O homem de meia-idade não aguentou mais e desmaiou. Desmaiando no chão, o emblema caiu com precisão na palma da mão de Leilin.